A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Antes de eu entrar na palavra que Deus colocou agora no meu coração, ali fazendo, né? Já preparando o meu almoço, lavando a louça, ajeitando a cozinha. E eu falando com Deus, aí Deus me deu uma palavra. Mas primeiramente eu vou dar um testemunho aqui para você. Então, em janeiro, início de janeiro, dia 12 de janeiro, fui em Apucarana fazer uma triagem lá sobre a minha cirurgia, a minha prótese, né? E fiz todos os exames, ficou tudo ok. O médico falou assim: tá bom, vamos fazer a cirurgia do senhor, vamos operar sim. E, e aí passou. E ele falou: ó, só tem um detalhe, nós estamos aqui ajeitando o centro cirúrgico, precisa fazer umas reformas aí. E quando ficar pronto, nós vamos começar a chamar. Eu falei: amém. Aí passou o mês de fevereiro, março, final de abril, ficou pronto. Aí eles começaram a chamar as pessoas. Foram chamados, passou abril, passou maio, passou junho, passou julho, passou agosto. E agora, final de setembro praticamente, né? Aí me ligaram, segunda-feira. Disse que minha cirurgia saiu para amanhã, agora, dia 25. Olha para saber, saiu para agora, dia 25. Só que tem um porém. Eu tinha a Secretaria de Saúde aqui da cidade que eu moro tinha feito 2 encaminhamentos para Maringá, na Santa Casa, e para a cidade de Apucarana. E agora também saiu também aqui em Maringá. Semana passada eu fui lá, fiz a consulta, tudo certinho. Aí o doutor falou: não, então vamos, o doutor Ciro falou: não, vamos operar o senhor sim, porque o estado do senhor não está legal não. E eu vou passar os exames, tudo certinho para o senhor fazer. Estando pronto, né, ver o resultado. Estando ok, nós já vamos fazer a cirurgia do senhor. Eu falei: amém. Aí, amanhã, que seria a cirurgia minha lá em Apucarana, eu vou fazer os exames. Amanhã, no mesmo dia, fazer o exame. E dia 3, agora de outubro, eu vou pegar o resultado. E dando tudo ok, porque eu creio que foi Deus que preparou essa cirurgia aqui pertinho da minha casa, né, do lado da minha família, dos meus filhos, meus amigos, dos meus pastores, para dar minha assistência lá. A igreja eu ia ficar sozinho, 150 quilômetros, lá não tinha ninguém que possa ir lá, ficar comigo, dar uma assistência, entendeu? Eu ia ficar lá praticamente isolado, né? Não de Deus, né, mas do ser humano que precisa, como anjo, né, cuidar da gente, né? A gente não sabe, uma cirurgia complicada, né? Mas Deus, ele entrou com providência, que bênção, né? Aí fiquei numa sinuca, né? Entrei em oração, defini aonde eu queria, aí consultei meus pastores, concordaram com a mesma opinião minha, aí fui falar com a minha esposa, estava no trabalho, passar a notícia, ela também concordou que fosse aqui em Maringá. Então, para entrar na palavra, o que eu vou dizer para você? Eu confio na minha decisão porque veio de Deus. Muito pode falar assim: mas como que o senhor esperou praticamente quase um ano essa cirurgia e o senhor recusou de fazer a cirurgia? Não, Deus, ele me deu o melhor. Deus analisou a minha situação. E porque perto das minhas filhas, das minhas netas, tá entendendo? Das minhas irmãs, dos meus irmãos, tudo certinho, da minha esposa, meus cunhados, da minha sogra, tudo, dos meus pastores, aí ia ficar bem mais próximo, né? Então eu espero mais um pouquinho. Eu creio que em outubro, novembro já estou fazendo a cirurgia aqui em Maringá e tudo já deu certo em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui nessa palavra maravilhosa que Deus deu para mim. Sobre Jó. As pessoas não entendem o que é confiar em Deus. Por isso que eu dei o meu testemunho. As pessoas não entendem o que é confiar em Deus. Confiar em Deus, igreja, é você ter a convicção daquilo que Deus está pedindo para você fazer, que ainda você não está vendo o resultado, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele tem poder de trazer a existência que não existe, do que você tomar uma decisão que você está vendo com os seus olhos, que é muito mais fácil, concorda? Mas Deus, ele confunde os sábios. Está entendendo, igreja? Então aqui, a Bíblia diz aqui, Jó capítulo 1, versículo 1. O subtítulo diz assim: a virtude, tentação e perdas de Jó.
Entendeu? Aqui esse homem provou que confia no Senhor, que nem um Monte Sião. A gente falar que confia em Deus, igreja, tudo bem, tudo mil maravilhas, tá entendendo? Conta bancária, ó. Carro novo, tudo beleza? É fácil, igreja. Que nem esse homem aqui, ó. Deus deu tudo para ele. Olha o que fala a Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava do mal. Aleluia. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimo os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Aleluias. Sabe, igreja, nós temos que estar preparado para tudo, até para ter, porque como eu vou administrar? Esse dia eu brinquei com a bispa, minha esposa, falei assim, amor, se nós ganhássemos 1 milhão dessas notas fiscal aí com o mercado, né, que a gente dá o CPF lá, o que você faria? Você já preparou, igreja? De repente você ganhar um prêmio? Não ficar jogando, não estou dizendo ficar jogando, Deus não se agrada quem fica jogando, não. Você deu o CPF ali, concorreu a um prêmio, sem. Aí Deus permitiu, você ganhou, e daí? O que você vai fazer? Você vai amar Deus, né? Você vai dar glória, exaltar Deus. E acontece isso aqui, ó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Ele oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecarem os meus filhos e amaldiçoarem a Deus no seu coração. Assim fazia Jó. Jó tinha fé que Deus ia honrá-lo, perdoá-lo e salvar os filhos deles. E aí, continuando para você entender, até aqui mil maravilha, né? Ele orava de madrugada, todo feliz, porque tinha tudo. O homem mais rico. Ele, eu vou adorar esse Deus, vou agradecer ele. Tá. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Igreja, você nunca vai estar só. Não vai. Ele te observa. Ele está procurando brechas. Ele está aqui, ó. Nós temos 2 ouvidos, né? Mas presta atenção. Quem você está ouvindo? Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do teu Senhor. Tem gente que não conhece, igreja. Vem coisinhas fáceis, fica tudo. Vem a coisa difícil. Eles, é assim que Deus age. E aí, então, o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Tira uma. Aí ele respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela, procurando onde esse entrar. O Satanás está procurando entrar, igreja. Fecha as brechas, vigia, mas também ora também, vai para madrugada, vai para o joelho. Aí eu não consigo o joelho, não tem problema, é hora sentado, deitado. Eu vou lá no banheiro, sento no vaso lá e fecho o olho e estou falando com Deus. Estou no carro, quando eu estou esperando alguma coisa passar, eu vou para gastar meu tempo como? Orando a Deus, andando em espírito e em verdade.
E aí e disse o Senhor a Satanás: observou tu o meu servo Jó? Tá vendo, igreja? Deus, ele vai escolher aquele que realmente é íntegro, realmente é reto, realmente é um orador, realmente é aquele que compadece, realmente aquele que obedece à palavra de Deus. E aí Deus vai usar ele para desmoralizar Satanás. Aí o seu nome vai glorificar a Deus. Tá entendendo? Olha que você vê como Deus sabe de mim e de você. Ele sabe quem pode, quem não pode. Ele sabe quem... Porque de Satanás tem que pedir autorização para nos peneirar. Lembra de que Jesus chegou até Pedro e falou: ó, essa noite eu roguei por ti, hein? Satanás pediu para te balançar você. Deus sabe, igreja. E aí ele continua dizendo. Aí olha a resposta que ele falou. E disse o Senhor a Satanás: observou tu, meu servo Jó? Porque não há, porque ninguém há, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus já falou quem era Jó. Por que ele falou? Porque ele sabia que Jó era aquelas palavras. Não adianta você falar que você é homem de Deus e você não é homem de Deus. Não adianta você falar que você se desvia do mal, que você não desvia, tudo mentira. Deus sabe de tudo, igreja. E aí, então respondeu Satanás ao Senhor. Olha aqui, ó como Satanás é. E disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe, e a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo enquanto ele tem, e verás que ele blasfemará contra ti. Eu tenho terra, eu tenho carro, tá tudo legal. Satanás desafiou, falou: então tira tudo dele. Quero ver se ele vai te segurar. Porque tem gente assim, igreja. Não sabe administrar as bênçãos que Deus dá, perde tudo, aí depois fica falando que foi roubado na igreja, por causa das ofertas, do dízimo, começa a falar um monte de besteira. E aí, por quê? Porque tinha um coração mau. E aí a pessoa caiu em terra. O que aconteceu? Primeira prova que Deus deu nele, ele foi reprovado. Igreja, foi reprovado. Aí já não orava mais, caiu em depressão, já não buscava mais a Deus, porque não tinha mais o carro, não tinha mais a mulher, não tinha, tá entendendo, igreja? Por isso que nós temos que nos preparar, igreja. Se preparar pelo que vem, porque Deus vai nos acrisolar. Vai! Eu estou há 3 anos, igreja, 3 anos sendo acrisolado. Igreja, eu já cheguei a pedir a morte, não tenho medo de falar, não. Elias pediu a morte, por que eu não? Eu não sou melhor que ele. Está entendendo, igreja? E eu pedi em cima do altar. Por que Deus não deixou, bispo, o senhor morrer? Por que Deus não levou? Porque ele tem uma obra na minha vida que ainda não foi terminada e ele confia na minha integridade. Então ele quer os verdadeiros com ele. Você acha que ele ia deixar um verdadeiro, um sincero morrer assim? Em cima do altar ainda? Porque se eu morresse em cima do altar, igreja, eu estava na glória. Está entendendo? O desespero. Tem gente que nem pede para Deus, já chega e já se lança lá não sei de onde, já sai na frente de um carro, está entendendo? É assim que Satanás quer. E aí, o que Deus diz para ele? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, igreja. Deus autorizou ele, só não toca na alma dele. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo, até os filhos, só ficou com a esposa. E aí, o que aconteceu? Ele abandonou Deus? Ele murmurou contra Deus? Ele reclamou? Não, igreja. Ele continuou adorando o seu Deus. Há tanto que a própria mulher disse: você fica adorando esse teu Deus aí? Olha o que ele fez com você. Tirou tudo, largou você, ó. Como é que você tá aí, ó? Tá aí, ó. Praticamente na lepra aí, ó. Ficava... aquelas coisas todas assim, com um caco de teia. Igreja, você não sabe o que Jó passou.
É. Tem gente que passa uma coisinha, perde um emprego, já, ai Deus, por que você fez comigo? Às vezes Deus está tirando você de lá, porque Deus fecha uma porta, mas Ele abre inúmeras portas. Deus não fala assim, ó, eu vou fazer para Deus, pro cara mandar você embora porque eu tenho um emprego melhor. Não. Confia no Senhor. Você está firme com Deus? Você ama Deus? Você está fiel em tudo com Deus? E se você perdeu o emprego, veio uma enfermidade, veio o que veio, fica adorando a Deus, glorifica Ele, porque Ele tem algo grande. Além de Ele te recompensar, para encurtar, o que Ele fez com Jó? Os amigos dele acusavam ele de tudo. Os amigos dele falavam que ele estava pecando contra Deus. Você sabe que quando a pessoa, um pastor tal, começa a dar uma... aí a pessoa fala, tá vendo? Ó, mexe no dízimo do povo, olha lá, tá vendo? Ó, o dedão, ó, tá vendo aí, ó, bem feito que tá. Foi mexer, tá vendo? Eu fui acusado, igreja, de coisas que eu não fiz. Se eu tivesse feito, você acha que eu estava na presença de Deus? Estou indo para 27 anos. Tá entendendo? Será que eu estava... quem mexeu nas coisas de Deus, está aí fazendo coisa errada, pecado, você acha que ele consegue permanecer orando, adorando a Deus, igreja? Não. Você não conhece a minha vida e você não conhece a vida daquele que serve a Deus. Você não sabe o propósito de Deus. Deus usou Jó para glorificar e exaltar ele. Ele está me usando, ele pode usar você também. Agora ele não vai usar o linguarudo, o que aponta, o que julga. Deus não chamou nós para julgar ninguém. Não. Ele chamou nós para evangelizar, pregar a boa palavra, tirar aqueles da onde está, na sequidão, no deserto, no monturo, sabe, igreja? E esse homem continuou, por mais que os amigos dele acusavam ele de tudo, porque aqui é um livro, se você ler essa história aqui, você vai ficar cheio de fé para um homem que vai te ensinar você a acreditar e confiar em Deus, numa fé inabalável, não natural. E aí a Bíblia diz que Deus restituiu tudo que ele tinha, tudo. Tá entendendo? 100 vezes mais. Como dizer assim, restituiu o filho e tal. Aí veio os amigos dele, agora Jó. Jó falou, vai falar com Deus. Aí foi falar com Deus, Deus falou assim, pede para Jó. Se Jó clamar por vocês, eu abençoo vocês. Viu? Linguarudo. Você que fala mal de pastor, de igreja. Olha o tamanho da sua língua. Deus vai fazer você ir até essa pessoa que você fala mal, calunia. Se ele orar por você, aí Deus vai ter misericórdia de você. Tá entendendo? Porque Deus é justo. Deus não age por emoção e nem por sentimentos. Deus não age por dó. Ele age na justiça. Deus age ali, justo. Deus é justo, igreja. Ele não dá o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, igreja. E aí eles foram até Jó. Olha para você ver o que é um homem temente a Deus. Deus nos ensina a amar os malfeitores, os que falam mal da nossa vida, o que nos acusa. Aí ele foi e orou a Deus, clamou. É o que nós temos que fazer, é o que a Bíblia nos ensina. Se alguém falar mal de você, ore por ele. Ele precisa se converter. Tenha misericórdia dele, tenha compaixão dele. Porque a Bíblia diz, se você não se compadecer de alguém, você não terá misericórdia de Deus, igreja. Então, o que acontece? Tem que se fortalecer na palavra. Na palavra. Para você perdoar aqueles que te perseguem, que te falam mal. E aí Deus concedeu a vitória a eles também. Através de Jó. Não foi através deles. Eles receberam a misericórdia, porque Deus viu a misericórdia e a compaixão de Jó. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Segue o Bispo no canal do YouTube, nesse grupo Momento de Orações, que está tendo essa palavra, muito mais palavra. Vem para cá para o nosso grupo, é fácil, vem para cá, você vai ver que bênção. Está sendo uma maravilha. Segue também no TikTok, no Instagram, eu tenho 5 Facebook, escolhe lá. As redes sociais estão à nossa disposição para falar da palavra de Deus, amém? Fui. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Fique todos na paz do Senhor Jesus.